Bom, beleza? Me chamo Matheus, para quem não me conhece. Sou um evangelista novo deste canal, tenho 28 anos. Esse é um vídeo que o Espírito Santo já tem me cobrado há muito tempo, né? Para estar fazendo, eu pedi para fazer vários vídeos em sequência. Só que esse aqui já estava me cobrando, já devia ter feito semana passada. Só que eu acabei fazendo o outro que ele pediu também, né? Tem vários vídeos em sequência aí que vai ser o Espírito Santo que pediu. Ah, que estava deixando por minha conta, agora começou a pedir novamente os vídeos. Eu sempre consulto ele também, né? Quando ele deixa por minha conta, eu que faço. O título da palavra de hoje, né? Os três tipos de bênçãos. Para você, talvez esse conceito seja novo, talvez você não tenha ouvido falar, né? Sim, tem três tipos de bênçãos. Tem gente que acha que todas as bênçãos são de Deus. Inclusive, tem pregadores que ensinam isso. Estão explicando errado, erroneamente. Existem três tipos de bênçãos. As milagres, obras e bênçãos, seja declarado. Tem pregador que ensina o seguinte: você ora, né? Você tem um desejo pessoal, ora, pede a Deus, Deus te abençoe. Mas nem sempre Deus quer fazer o que a gente quer, sim ou não? A Bíblia fala, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus, né, não a nossa. Tem coisas que para nossos olhos parecem bom, mas no fim levam à morte. Por isso com vocês na Bíblia. Se encontra em Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Não tem bênçãos para você, né? Parece ser bom aos seus olhos. Mas Deus sabe o que aconteceria com você. E é nessa ensino errado que muitos pregadores ensinam, que eu já ouvi vários ensinarem, inclusive. Você ora, né? Pedindo para Deus o que você quer, Deus vai lá e faz. Mas nem sempre. Tem que orar pedindo a vontade de Deus, na direção de Deus. O Tiago fala na Bíblia, né? Se Deus quiser, Ele vai fazer. Deus é nosso Pai, Ele tem o melhor para nós. Senão. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A que Deus abre, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas é a de Deus, né? Não a sua. Então vamos falar das outras duas bênçãos primeiro, depois eu volto para a bênção do Senhor. Outro ensino errado também, né? Você orou, né? A Deus. Por exemplo, pediu uma porta de emprego, um namorado, alguma coisa. Você orou, aquela coisa já aconteceu, você vai lá e faz, né? É errado. Você tem que consultar o Espírito Santo primeiro. Para saber se é de Deus ou não. Agora vamos falar das outras duas bênçãos, para depois chegar na bênção de Deus novamente. Inclusive no Novo Testamento também fala, né? Todos aqueles que são guiados por Deus se tornam filhos de Deus. Mas aqueles que são guiados por Deus, né? Pelo Espírito Santo. Não vou ler todos esses versículos para não enrolar, mas vou ler alguns, né? Vamos para os três tipos de bênção. A primeira é a sua força do braço. Você pode até ter orado para aquela bênção aparecer, mas porém você conquistou ela com sua força do braço, não foi Deus. Você insistiu com uma pessoa de contratar, foi entregando currículo todos os dias, insistiu com um colega seu para te indicar naquela empresa. Isso é a bênção com sua força do braço. Você pode perder ela mais para frente, ela vai causar dores também, né, com sua força do braço. Você não consultou o Espírito Santo. De repente não te ensinaram a consultar o Espírito Santo, né? Mas sempre que você quiser uma bênção, consulte o Espírito Santo. Se você não consultar, você tem tendências a cair em armadilhas feitas pelo diabo. O diabo faz laços e embaraça. Mas você não vai cair. De repente você nem sabia que tinha que consultar o Espírito Santo, entrou numa porta com a sua força do braço. Sabe que eu também não sabia. No momento que comecei a ter intimidade com Deus, eu comecei a saber, eu também não sabia. As bênçãos do Senhor determinou no nosso respeito. Toda vez você sabe, mesmo assim você entrou, né, com a sua força do braço. Outra porta também é a porta que o diabo oferece. Primeiro vou dar um exemplo bíblico, né, da porta da força do braço. Que foi o profeta Jonas. Deus mandou ele para uma cidade pregar. Ele foi para outra e acabou engolido por uma barriga de um grande peixe. Ele fez com a força do braço dele. Ignorou a o Espírito Santo pediu. Lá na barriga do grande peixe ele se arrependeu, pediu misericórdia para Deus e foi para a direção que Deus queria. Né? Outro exemplo também com a força do braço é no Evangelho de Marcos. Jesus falou para um homem mudar de cidade. Para uma outra, na verdade, não fala para mudar, só fala para ir para outra cidade. Não explica se teve que mudar ou não. Para ele receber uma cura. Ele desobedece esse homem. Jesus tenta curar ele 3 vezes, mesmo sendo Deus. Deus não consegue curá-lo. Depois que ele vai para outra cidade, que Deus mandou, ele é curado instantaneamente, na mesma hora. Tentou fazer com a força do braço dele. Ele não quis mudar de direção, de cidade, né, de rumo. Então sempre consulte o Espírito Santo. O diabo também abre portas. A segunda porta é essa, né? As portas que o diabo abre. Dá um exemplo de Sansão. Sansão, ele teve uma mulher que não era de Deus, né?
Chegou no dia do casamento. O casamento geralmente durava 6 dias a festa para depois consumar o casamento. O casamento era consumado através ali do sexo, né, antigamente. Hoje em dia tem a festa de casamento, mas antigamente era através do sexo também, né? Hoje em dia também é assim. Mas, por isso que a gente que cristão só faz sexo no casamento, por isso. Se você fizer antes do casamento, no mundo espiritual você está casado com várias pessoas, que é pecado também, né? Fora também que o sexo antes do casamento também é pecado. Mas enfim. Sansão ficou com essa mulher traiu ele no dia do casamento, fez um enigma, né? Se ele acertasse o enigma, ele ficava com as vestes do povo inimigo de Deus, dos filisteus. Ele casou com a mulher do povo inimigo. A Bíblia fala para não ter julgo desigual e ele foi, né? Aí, essa mulher, e se ele errasse, ele tinha que dar as vestes dele para as outras pessoas. A intenção era engrandecer Deus, que só ele e Deus que sabia o que aconteceu no dia. A mulher ficou oportunando ele nos dias de festa até ele contar. Aí o povo lá descobriu, ele teve que dar as vestes, saiu bravo, né, com essa mulher e foi embora. Ele falou que foi o próprio Deus que permitiu. Ele pegou umas raposas, queimou as caudas delas, elas queimaram aquela cidade inteirinha, né, as raposas. Depois de um tempo ele resolveu voltar para a mulher, o marido dela, o pai dela tinha dado para outra, né. Por isso que ele queimou essas raposas, né, as caudas, queimou a cidade inteira. Aí o rei lá da cidade fica sabendo, manda matar a família da mulher, né. Depois ele fica 20 anos sem casar com mulher nenhuma, né. Antes disso, eles tinham dado conselho para casar com a mulher de Deus, ele desobedeceu, né. Depois de 20 anos, ele reinando, julgando Israel e reinando em Israel também, que ele era juiz, né. Apareceu Dalila, seduziu ele. Ele não consultou Deus para saber se era vontade de Deus ou não. Dalila acabou destruindo ele, né. Aos olhos dele, Dalila era boa. Porque ela foi amando de Satanás lá, a vida dele. A segunda porta é o Satanás que abre. Por exemplo, você está interessado em algum rapaz, você olha, você não consulta Deus. Você só pede aquelas características para Deus também. Ou você que é homem, no caso da mulher também, né? Por exemplo, você pede um homem branquinho, com olhos azuis, loiros, estou dando um exemplo aqui, né? Você é mulher. Aparece aquela pessoa, você tem que perguntar para Deus mesmo se é aquela pessoa mesmo. Mesmo que você orou pedindo aquelas características, não significa que se aparecer alguém, seja aquela pessoa. Você tem que pedir confirmação para o Espírito Santo. Você pode entrar em armadilhas como Sansão. Sansão acabou cego, as pessoas ficaram rindo dele ali, você manda contra ele, contra Deus. Se arrependeu, destruiu o templo lá, matou todos, né? Mas se não der tempo para você se arrepender, né? Esse é o caso. Já pode enviar pessoas para não destruir, portas para não destruir, né? Ambientes também para não destruir. Então sempre consulte a Deus. Não é porque você pediu para aquela pessoa com aquelas características que é Deus que enviou, não. Às vezes pode ser até o diabo. Eu vou ser sincero com vocês. Às vezes as partes de Deus demora, não vai vir rápido. Se veio rápido, desconfie. Deus costuma trabalhar. Ele não costuma agir de maneira rápida, não. Tem pregadores que falam, Deus vai te abençoar depressa. Mas não é assim. Deus fez José esperar 17 anos. Tem um processo antes. Quando for o momento certo, Deus age rápido mesmo. Quando a Bíblia fala em Isaías, quando for o momento certo, farei depressa. Mas é no momento certo. E esse tipo de pregação causa ansiedade nas pessoas, né? Mas a bênção de Deus é que parou para nós em um determinado momento. Vamos ver o que diz Provérbio 16, do 1 ao 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E perguntar a Deus, né? Você pode fazer planos, mas a resposta certa vem do lado do Senhor. Continuando. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Tipo assim, todos os caminhos parecem bons aos seus olhos, mas o Senhor sabe, né? Qual caminho vai ser bom para você ou não. Se você sentiu tristeza, pesou o seu espírito, quer dizer que não é de Deus. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. Confia em Deus, né? Que Ele vai te dar o melhor. Às vezes eu olho que coisas no seu olho, no seu entendimento, aquilo é bom, mas nem sempre. Pessoal, eu convivo com pessoas durante muitos anos. Eu vi várias pessoas fingirem muito bem. Então, e também tem portas de emprego que pode aparecer para você que são boas, mas não são. Uma vez eu não sabia que tinha que consultar o Espírito Santo, uma porta de emprego se abriu. Eu trabalhei num lugar sem saber, sem perguntar a Deus. Nessa época eu não sabia que tinha que consultar a Deus. No primeiro dia de trabalho, o Espírito Santo me falou: você não me perguntou se essa era a minha vontade. Mas eu ainda continuei lá. Eu devia ter perguntado ainda. Era um ambiente muito tóxico, eu acabei sendo demitido de lá, né? Graças a Deus. Mas eu poderia ter evitado algumas coisas se eu tivesse perguntado ao Senhor. Hoje eu sei, né? Qualquer área, qualquer bênção que você quiser, não importa a área, seja financeira, amorosa, espiritual. Estou dando muito exemplo de amorosa aqui, porque eu tenho visto muitas pessoas caírem nesse laço do diabo, nessa área. E também depois de você ter aceitado Jesus, a segunda
coisa mais importante é amorosa. Por isso que eu estou refrisando bastante nessa área. E por último, a bênção de Deus. Está em Provérbios 10, 22. Vamos ver o que a bênção de Deus faz nas nossas vidas. A bênção do Senhor é quem enriquece. Ela é quem enriquece. Você pode enriquecer com a força do braço também, mas vai ser momentânea, passageira. Pode causar muitas dores, você ainda tem risco de perder também. A bênção que o diabo dá a mesma coisa também. E ele não acrescenta dores. Deus não acrescenta dores. Se você está sofrendo dores nessa bênção, não é de Deus. Sinto muito em te dizer, não é de Deus. Provavelmente você não consultou o Espírito Santo. Ou então ele te falou, você ignorou. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Você que entrou na bênção errada, você entrou na sua bênção, na sua força do braço, ou na bênção do diabo. Não estou aqui para te condenar, nem te julgar. Mas você que entrou nessas duas bênçãos erradas, ou você que está esperando, espere pela bênção do Senhor. Já vi cristão esperar 12, 13 anos, aí chegava uma bênção, ele cansado de esperar e ia. Não faça isso, espere mais um pouco. Tem uma história, né, do homem que estava cavando no poço, cavou durante 14 anos. Ele desistiu, chegou um outro, deu só uma cavada, pegou a bênção. Se tivesse dado mais uma cavada, eu teria pegado a bênção de Deus. Mas espere mais um pouquinho. E vou dar uma boa notícia para você, você que entrou na bênção errada. Você fez do seu jeito, achando que era o melhor. Você não sabia que tinha que consultar Deus. Você achava que qualquer bênção era de Deus. Tem muitos pastores e pregadores que ensinam isso, explicando errado, né? Não condiz com a palavra de Deus, igual eu li para vocês na Bíblia, né? Mas enfim. Eu acabei de ler com vocês em Provérbios de consultar Deus, sim ou não. No Novo Testamento também fala que a gente tem que... Os filhos de Deus são guiados por Deus, pelo Espírito Santo, pela Santíssima Trindade. Vamos supor que se você entrou na bênção errada, não vou te julgar, não. Você entrou na sua ou na do diabo. O que você tem que fazer? Tem que fazer igual Jonas, né? Clamar ao Senhor. Pedir perdão, misericórdia. E também pedir para Deus o que você vai fazer, os próximos passos. Deus não vai te julgar por você ter entrado na bênção errada. Você está sofrendo por isso, Ele não vai. Mas consulte ao Senhor. Vou dar um exemplo aqui agora, que eu nem ia dar. Um testemunho de uma amiga minha. Há muito tempo que a gente não se fala mais. Amiga também é uma palavra muito forte, vamos falar conhecida. Era da igreja também. Era de uma outra igreja, depois mudou uma que eu frequentava, né? Mas ela parecia um rapaz e ela achou que fosse aquele rapaz. Ela não consultou a Deus. O rapaz ali, bonito, tratava ela bem no começo e tal. Ela casou rápido demais também, em 2 meses apenas. Depois disso, ela me contou que foi apanhando desse rapaz durante 4 anos. Depois ela terminou. Ela não terminou antes, com medo dele matar ela, né? Mas ela terminou depois. Ela estava pondo culpa em Deus sobre isso, né? Mas ela nem consultou Deus, né? Então Deus não é culpado. Se ela consultar Deus, ele ia falar não pra ela. Ela falou também. Eu fui conversar com ela, falei que Deus não tinha culpa, não. Como é que fala? Julguei ela com essa situação também. Não julguei. Contei um testemunho parecido que aconteceu comigo também. Na época eu era do mundo, né? Na verdade, é o primeiro ano que eu estava indo na igreja ainda. Eu nem era, tinha convertido, nasci de novo ainda, estava no primeiro ano. Eu converti no segundo, em dezembro. Eu fui no encontro, me converti. No primeiro ano eu só ia no culto de jovens, né? Nem na célula eu ia. Mas eu conheci uma moça lá pelo Facebook, pela internet. E minha mãe tentou me alertar, meu pai, meus amigos, colegas. Eu insisti. Essa moça me fez sofrer bastante, me dando chance pra ela ainda. Então chegou um dia que ela começou a parar de... Não ia mais nos encontros que a gente marcava, né? Na minha cidade. Foi me dando bolo, mesmo assim foi dando chance. Foi vacilando primeiro, né? Depois foi dando bolo. Chegou um dia que ela me traiu, foi a gota d'água, né? Resumindo a história, contei essa história pra ela também, que aconteceu comigo. Embora o dela seja pior, né? Que ela apanhou e tal, né? Ela voltou pra igreja de novo, viu que a culpa não era de Deus, né? Eu também não falei você é culpada também, não falei nada disso, não. Embora ela fosse, né? Mas eu não falei também. Então, esse vídeo não é pra te julgar, não te condenar, nem nada. Mas Deus não tem culpa se você está sofrendo alguma porta. Provavelmente você não consultou Ele, se você está sofrendo. E você que está na porta errada, faça igual o Jonas, clama ao Senhor, que Ele quer te ajudar. Ele vai te falar o que você vai ter que fazer. Eu não vou falar, porque eu sou ser humano, sou pai, mas Deus vai te falar o que você vai ter que fazer. Se você vai ter que sair dessa porta e entrar em outra, ou se você vai ter que fazer algumas coisas, né? Já que você está lá já, eu não sei como é que vai ser. Deus vai te falar. No caso de Jonas, ele saiu da barriga do grande peixe, ele se arrependeu, Deus tirou ele de lá, fez a barriga engolir, né? Ele foi para a direção certa, né, depois. Antes disso, ele passou por várias perseguições dentro do barco, né?
De repente você está passando por várias angústias, perseguições também. Então faça como Jonas, clama ao Senhor que Ele vai te ajudar no barco, tá bom? Então é isso, esse vídeo profético de hoje, estamos posto a palavra profética. Vou te dar bom ano. Agora você sabe que existem 3 tipos de bênçãos. Antes você achava que todos eram de Deus, mas agora eu estou te alertando, né? Nem todos são. E por conta disso já vi vários cristãos serem destruídos, não só Sansão. Sansão é um deles. Um exemplo bíblico, né? Mas não só ele. Já vi vários cristãos se destruindo porque acham que qualquer porta era de Deus, qualquer bênção era de Deus. Então antes de você ser destruído, né? Vai ser algo pior com você. Eu vi casos até de morrer também. Então a pessoa nunca mais voltar a ser a mesma. Ele até voltou para a presença de Deus, mas nunca mais voltou a ter aquela alegria de volta, nunca mais voltou a ter aquela essência de volta, né? Por conta de portas erradas. Então, agora você já sabe, né? Entre na porta de Deus. O diabo também usa laços, embaraço. Tenha cuidado. Então Deus te abençoe, né? Com braços firmes, braços fortes. Queria dar exemplos de aconteceram coisas comigo também, né? Eu vou dar aqui rapidinho. O Espírito Santo pediu para dar. Sabe também que eu estava conhecendo uma moça, né? Da igreja, e Deus disse não. Aí fui desistir. Minha mãe não sabe disso, eu não cheguei a contar. Né? Aí eu estava em tempo de espera do Senhor, eu ainda estou, né? Mas Deus disse não. Depois de muitos anos, eu descobri algumas coisas, sabe? Eu pensei, nossa, ainda bem que Deus disse não. Depois de alguns anos você vai ficar sabendo também. E já aconteceu também numa época também, uma outra moça da igreja também, eu me interessar, cheguei até conversar, mas não namorou nem nada. Ficou só 1 ou 2 meses, quando eu ia contar pra minha mãe, nem deu tempo. Ela dava dando em cima de outros homens também. Aí eu fui desistir, o Espírito Santo me mostrou. Outra coisa que você pode fazer também, pedir para o Espírito Santo te mostrar. Ou você perguntar para ele também. Também aconteceu uma vez de eu conversar com uma moça do mundo. Ainda nem deu tempo de contar para minha mãe também, que foi rápido. Eu arrependi depois, né? A Bíblia fala sobre o jogo desigual. Não virou namoro também, graças a Deus. Foi só uma conversa. Mas minha mãe, sem saber, já me deu alguns conselhos que não seria aquela pessoa. Ela nem sabia. Eu não tinha contado para ela ainda. E tem uma outra também que eu contei para minha mãe. E ela orou e viu que não era, né? A vontade de Deus. Ela me falou. E depois eu vi que não era mesmo, né? Eu tinha me confundido, achando que era da vontade do Senhor. Essa eu não fiz do meu jeito, não. Eu achei que era da vontade de Deus. Só que essa outra Deus falou que poderia ser sim, caso ela se convertesse. Mas converter alguém é muito difícil, né? Estava tentando converter ela. Foi muito difícil, a pessoa não queria saber de Deus. Então é melhor você esperar a bênção de Deus mesmo. Deus permitiu essas situações erradas na minha vida. Então, em empregos errados também. Um que eu entrei da minha maneira, né? E não era da vontade de Deus também. Então, talvez você está na porta errada, clame a Deus. E Deus vai te ajudar. Ele vai te falar o que você vai ter que fazer. Esse vídeo não é para te condenar nem nada, mas te mostrar a verdade. Nem todas as portas são do Senhor. Quem crê diz amém.